Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast que tem um tema muito interessante, com um propósito muito grandioso, que é trazer temas relevantes ao produtor, trazer temas relevantes ao campo. Meu nome é Leandro Boncompagni, eu sou gerente de inseticidas na Syngenta, responsável por uma parte do portfólio. E hoje tenho aqui comigo meu grande companheiro, meu compadre, o Pedro, que vai me ajudar nesse bate-papo de hoje. Bem-vindo, Pedrão. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de estar aqui com você, aqui com o outro convidado de peso, e vamos falar, vamos discutir, vamos debater e trazer informações. Pedro Carmo, sou engenheiro agrônomo, também sou um dos responsáveis pelo portfólio de inseticidas da Syngenta. Boa, Pedrão, obrigado por estar aqui. E pessoal, como o Pedrão trouxe, já dando um spoiler, hoje a gente está com cara de peso, com uma grande relevância para o cenário de inseticidas. Trago aqui o Gemerson, muito bem-vindo, Gemerson, obrigado por estar presente, obrigado pelo seu tempo e dedicação aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí, 30 segundos aí, falando um pouco sobre a sua história. Então tá bom, Leandro. Bom, pessoal, agradeço o convite, sem sombra de dúvida, um ponto muito importante, falar um pouco hoje sobre o manejo de sugadores, falar um pouco da importância do efeito do choque dos produtos que nós temos aí para controlar essa importante praga. Leandro, eu sou engenheiro agrônomo, sou pesquisador hoje na Desafios Agro ali. Trabalho aí desde 98 com a parte de inseticidas ali, principalmente olhando a questão do manejo integrado, né, de pragas. E mestrado, doutorado ao longo dos anos ali, já dei aula também. Estamos aí na pesquisa aí desde 2004 ali, afinco, e ajudando no desenvolvimento. Agradecer o convite da Syngenta, grande parceira nossa aí, ao longo dos anos, e sem sombra de dúvida, trazer inovação, trazer informação para o produtor, e isso é uma grande satisfação. Então agradeço muito aí do convite de estar hoje aqui. Excelente, Gemerson, obrigado pela presença. Pessoal, fiquem aí que a gente vai ter temas muito relevantes. Então já podemos começar, né, Pedrão? Vou começar pelo primeiro aqui, Gemerson. A gente tem visto hoje o cenário do El Niño, né, no Brasil, num contexto geral, com grandes dificuldades para os produtores no dia a dia, principalmente no que tange agora, nesse momento, na cultura da soja. Você tem andado bastante por aí, né, Gemerson? Fala pra gente um pouco do cenário, o que você tem visto no campo, principalmente quando a gente vai falar dos sugadores. Como que você tem visto o cenário tanto do percevejo, né? A gente sabe que o percevejo tem uma relevância, hoje é a principal praga da cultura da soja e do milho, porém a gente teve nos últimos anos um surto de cigarrinha, né? Traz pra gente como que você tem visto, qual que é a tendência que você imagina para essa safra que se inicia, principalmente a safra de milho, que vai se iniciar a safrinha, mas também para a safra de soja, que a gente está em plena a todo vapor aí. Bom, Leandro, então assim, é uma safra desafiadora, uma safra que a gente já vinha falando da questão que prometia, pela questão de ser um ano de El Niño. Então, um ano de El Niño, gente, maior temperatura, estresse hídricos, veranicos, então a gente já percebe. A gente vem andando um pouco no Brasil, então, estado do Mato Grosso, Goiás, outros estados aí pelo Brasil afora, a gente já percebe as infestações maiores de várias pragas, e os sugadores, sem sombra de dúvida, são as pragas de destaque. O percevejo é a praga número 1 na cultura da soja. A gente tem um investimento enorme quando a gente olha no manejo dessa importante praga no Brasil, e é uma praga que gera grandes prejuízos. Quando a gente olha a cultura da soja, nós temos aí, muitas lavouras hoje estão numa fase bem crítica, uma fase muito importante de estar fazendo o manejo, muitas áreas, a primeira intervenção para você fazer um bom controle dessa praga. E aí você comentou, por exemplo, o seguinte, nós temos aí a questão da entrada do milho segunda safra. O milho safrinha já está chegando aí, já tem produtor, algumas áreas já começaram a colher pelo Brasil afora. Produtividade não tão boas. É interessante que a questão, né, da janela de semeadura nesse último ano, ela se estendeu, mas a safrinha está aí. E essa safrinha, por ser um ano de El Niño, também promete muita coisa. E aí, se nós olharmos uma grande vedete do momento, talvez não seja a mais importante em determinadas regiões, mas a vedete, que é a cigarrinha, ela, sem sombra de dúvida, é para ser um ano prometedor, um ano que a gente venha ter uma infestação maior, ou de dificuldade de manejo, ou de queda na produtividade e rentabilidade do nosso produtor, que, sem sombra de dúvida, é o ponto principal, um ponto da gente estar trabalhando e estar buscando aí trabalhar, mostrar um pouco mais das informações para o produtor. Excelente, Gemerson. E como que você vê no contexto, fazendo um deep dive agora, principalmente no percevejo,
Como que você tem visto o hábito, por exemplo, barriga verde nesse contexto dentro da soja? Você tem visto algo diferente? Bom, Leandro, esse é um ponto importante porque se nós olharmos aí, o percevejo mudou aí há uns vários anos aí, né? Então, um ponto, sem sombra de dúvida, que salutar da gente conversar. Nós tivemos a grande modificação de espécie ali do passado, né? Quando a gente conversa com um cara que planta soja desde os anos 70, o cara vai falar, pô, mudou o percevejo. A gente viu mudar de verde para marrom. E agora daí assim, a questão do percevejo barriga verde é uma entrada. A gente vem com algumas safras aí já sofrendo um pouco mais. Esse sofrimento, talvez, no milho, segunda safra, talvez é o maior. Mas a gente precisa entender que essa dinâmica dessa praga, você precisa trabalhar ela em todo o sistema de produção. Então, assim, o sistema de produção ele é bem complexo quando a gente olha o Brasil. E aí, muito diferente para os demais países no mundo. Somente nós somos um dos poucos países que tem 2 safras no ano. E aí, a praga se adaptando, né? Se adaptando também à questão de plantas daninhas. E essas plantas daninhas com também um pouco mais de tigueras. Então é um ponto muito importante da gente analisar e fazer uma reflexão para traçar melhores estratégias. Então é um ano que promete e o produtor precisa se atentar um pouco mais nisso, como também os técnicos. Então esse planejamento, essas estratégias, sem sombra de dúvida, está na hora de conversar um pouco mais e já pensar. E lógico, o produtor precisa monitorar as áreas, porque os mínimos detalhes podem fazer grande diferença num ano como esse. Ô Gemerson, acho que traçando um paralelo em relação à infestação de percevejo e com tiguera de milho, né, sobrando e a gente já vendo esse reflexo na soja, a gente pode ver, né, essa safra e as próximas safras de soja uma adaptação maior e uma infestação maior de percevejo barriga verde na soja? Sim, Pedrão. Boa questão, bom ponto. E, sem sombra de dúvida, nos últimos 3 anos, a população é maior. É um ponto muito importante da gente analisar, porque é o seguinte, essa população maior implica já em danos, né? A cultura da soja, muito produtor ainda não conhece muito bem qual o potencial destrutivo dessa importante praga. E é um ponto que a gente precisa levar um pouco mais dessa informação no campo. Uma praga que ela não precisa muitas vezes da soja para estar se reproduzindo, porque oportunista pela questão, a oportunidade que tem de tigueras, de plantas daninhas, adaptação ali nessa questão das plantas daninhas. Então a gente tem trabalhado já há vários anos com relação a essa adaptação de praga e planta daninha. Existe uma correlação enorme. Quando você pega uma planta de trapoeraba, agora o pé de galinha, são ótimos hospedeiros para percevejo barriga verde. E aí, por ter um comportamento um pouco diferente, é um hábito mais rasteiro, essa praga acaba ficando mais embaixo, o produtor acaba não vendo muito bem, não contabiliza, que esse é um ponto importante. Nós estamos com muitas lavouras de soja aí fechando, e o produtor muitas vezes não está nem batendo pano, não está percebendo qual que é essa real população, subestimando, e daí depois as ferramentas não estão controlando. Então é um ponto importante, tá? Que a gente precisa conhecer um pouco mais a praga para um ano como esse e aí traçar estratégias melhores ali de manejo, porque são mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos. E aí vai chegar o milho segunda safra. Como é que fica essa população? Essa população, gente, população alta no milho, a gente não vai dar conta de controlar. Então, precisamos traçar melhor essas estratégias pensando em todo o sistema de produção. Ô Gemerson, e até em cima disso, então, assim, ó, a gente vê até antes, vamos falar do início do reprodutivo, do fechamento da linha da soja, a gente está vendo uma infestação muito grande, né, de percevejo antes, seja o percevejo que ficou na tiguera, o percevejo migrador. Então, assim, sempre vem aquela pergunta, né, preciso manejar, o que eu faço ali nesse momento, né, Gemerson? Bom, Pedrão, essa é uma questão importante que a gente vem falando ao longo dos anos. Eu comentei, por exemplo, a adaptação de praga e planta daninha. Então, o percevejo marrom,
Uma das teses, a gente tem a nossa colega Jurema, ela fez a tese de doutorado dela com adaptação de praga e planta daninha. E aí você percebe, era já a chegada do percevejo marrom ali inicialmente na cultura. E aí hoje, com a entrada do barriga verde, cara, há uma necessidade sim de nós fazermos essas intervenções. E quando eu falei, nós estamos num momento crítico, por quê? A soja está fechando. Talvez é um dos únicos momentos que você ainda consiga atingir esse alvo que está mais próximo ali do solo. Então, ponto importante, ponto a analisar e ser trabalhado, que pode fazer uma diferença ali no final com relação à produtividade e rentabilidade do produtor. E aí, gente, esse percevejo nós não precisamos ficar esperando para o vovô ver o netinho. É um velho ditado que a gente usa aí nas nossas apresentações para que o produtor entenda um pouco melhor com relação a isso. A gente tem visto bastante disso, Gemerson, de que essas aplicações do vegetativo, ela realmente precisa vir para quebrar o ciclo, né? E quebrar o ciclo é fundamental para que depois a gente não consiga fazer um controle efetivo. Como que você vê essa estratégia? Pensando na fenologia, vamos falar da soja, né? Esse percevejo migrador que está vindo, essa tendência das plantas daninhas também, que acaba sendo fonte de inóculo para novos entrantes. Você vê que isso está acontecendo no campo? Você acha que o produtor está se atentando que ele precisa dar uma baixada nessa população antes do fechamento da soja? Tem acontecido, né, nessas andanças que você faz por aí? Bom, Leandro, tem. A gente já observa alguns produtores, e que assim, a gente tem diferenças de regiões. O Brasil é um país continental, é muito grande, então assim, alguns produtores esperam um pouco mais ali para fazer uma intervenção ou outra, mas outros produtores já têm essa ciência de que há uma necessidade de você fazer a intervenção, mesmo em um momento em que a soja não tem vagem. Mas o que é importante, em função dessa adaptação, o percevejo já está chegando, você tem fêmeas ali, ovários maduros, ovos, posturas, e que daqui um pouco já você tem ninfa ali presente, e depois o ciclo da praga ele só vem crescendo, aumentando exponencialmente. Então, é um ponto muito importante, porque essas aplicações vegetativas, elas visam o quê? Quebrar o ciclo da praga. Então, você quebrando o ciclo da praga, nesta fase, gente, você acaba postergando aquela entrada, aquele maior fluxo de percevejo, que muitas vezes pode coincidir num momento muito crítico na soja e que vai me impactar muito na produtividade. Percevejo quando chega cedo, principalmente a gente tem no início da formação dos canivetinhos ou no início da formação dos grãos ali, de R3, R5.1 até 5.3, isso daí me gera facilmente quebras na ordem de 20 sacas aí de soja por hectare. Então, é muita coisa. Sem sombra de dúvida, é importante o produtor ter essa ciência, e vejo que, assim, a gente ainda tem alguns produtores que subestimam, mas grande parte das regiões do Brasil, produtores aí, os produtores já vêm quebrando esse ciclo, fazendo essas aplicações mais inicialmente, quebrando esse ciclo de praga e aí evitando com que a gente venha ter grandes prejuízos, evitando grandes populações ali no final da cultura. Muito bom, Gemerson. Eu queria agora entrar um pouco com você, falar um pouco da cigarrinha. Vamos entrar no milho agora, fazer um deep dive no milho. Nas últimas safras a gente teve um surto populacional, acho que a gente pode chamar assim, né? Foi um surto que a gente viu uma operação de guerra realmente de como reduzir a população de cigarrinha. Muitas regiões não estavam acostumadas, né, a lidar com essa praga na cultura do milho. Queria entender um pouco de você, como é que você vê a evolução da cigarrinha? Quando a gente vai olhar para as nossas análises, a adoção do manejo cresceu exponencial, hoje a adoção é mais de 85%, há 2, 3 anos atrás era 25%, a adoção do manejo de cigarrinha no milho, e hoje é quase 100%, quase todas as áreas já existe um tratamento para cigarrinha. Do ponto de vista de morfologia da praga, de migração e do ponto de vista de prejuízos, como que você vê essa praga para esse ano, nessa safrinha que está para se iniciar aí? Bom, Leandro, essa safra também promete, porque cigarrinha é uma praga em que a temperatura vai influir enormemente na questão do ciclo. Nós temos o que vai acontecer? Acelerar esse ciclo. E aí, por uma praga de alto potencial reprodutivo, gente, 500, 600 indivíduos logo ali numa sequência pode acontecer. Então, há uma preocupação enorme com relação, principalmente, à questão das tigueras, em que é uma das principais estratégias de manejo. Então,
você ter uma quebra do ciclo da praga, você ter um certo momento em que você não tem a cultura do milho. Esse é um ponto importante. Mas algumas regiões, o que acontece? Nós temos bacias leiteiras, nós temos milho verão, em função da rotação, muitos produtores. Agora, essas ilhas de milho verão, se não bem cuidadas, elas podem impactar muito no resultado da safrinha, gerando uma população maior inicialmente ou mesmo gerando uma população infectada. Que esse é o nosso grande problema ali nas atuais safras. Você ter uma quantidade maior de molicutes e viroses ali, que se startar iniciando ali, gente, vai ficar muito difícil o manejo. Então a gente espera que é um ano que, se o produtor não cuidar, não tiver esses pontos de atenção, ele pode sofrer muito no manejo. E como você falou, vira uma operação de guerra para você manejar. Se nós pegarmos ali de 2015 para cá, da onde nós tivemos o início de alguns surtos, os problemas, questão de viroses ali, também os enfesamentos, esse é um ponto muito importante. Então, de lá para cá, a gente ainda continua havendo a necessidade de nós não baixarmos a guarda para essa importante praga. É um ponto que, sem sombra de dúvida, vai fazer a diferença. Com certeza. Ô Gemerson, e uma pergunta. Você acha que hoje os vírus e molicutes, algumas regiões mais, outras menos, mas ele já está presente em mais de 100% da população? A gente tem esses dados? Sim, nós temos em maior e menor frequência, mas as regiões todas têm. Tem. Então, esse é o ponto. Todas as regiões têm. Algumas regiões com menor frequência, mas todas as regiões têm. E agora... Existe a presença do molicute. Existe a presença de molicute ou os enfesamentos. Então, esse é um ponto importante, tá? Que, sem sombra de dúvida, faz a diferença com relação à produtividade no resultado do produtor. Eu acho que é a pior frustração para qualquer produtor chegar e ver o seu milho caído e ele chegar na hora não conseguir nem colher, porque a máquina não consegue pegar essas espigas que acabam ficando no chão. Com certeza. E aí, né, Gemerson, a gente viu nessas últimas safrinhas, a gente teve alguns experimentos a campo que mostrando que um correto posicionamento e entrada no time adequado, a gente tem diferenças aí de 30, 40 sacos por hectare. Então, assim, ó, quanto de dinheiro realmente que a cigarrinha tá tirando do produtor. E aí aí entra aquele aspecto da presença ou ausência, né, Gemerson? Aí pela biologia, pela capacidade que ela tem de reprodução e de migração também é presença e ausência, certo? Isso mesmo, entendeu? As regiões com grandes problemas, você vai, por exemplo, uma região como uma Bahia, você vai, por exemplo, um Triângulo Mineiro, regiões como Goiás, essas regiões, sem sombra de dúvida, né, ainda nós continuamos com uma grande presença das doenças. Pegamos regiões como a minha, que eu estou ali na região dos Chapadões, envolve Mato Grosso, MS, Goiás, ainda você tem a presença enorme ali da doença, onde nós não podemos baixar a guarda. Isso é um ponto importante. E assim, Gemerson, até quando? Sempre vem uma pergunta, até V8, até... Enfim, na sua visão, o produtor, ele tem que ficar atento, tem algum limite, enfim, como... Segurar a cigarrinha até quando? Essa é uma grande dúvida. Bom, essa é uma questão importante, porque às vezes se falava assim, até um V8 e tal. Bom, primeiro o seguinte, hoje dá para se falar que há pouco tempo nós estávamos em uma reunião, estava junto com o professor João Spott, tal, da Exalc, e assim, até ele comentou, olha, muitos materiais nós precisamos já controlar um V9, talvez aí, olhando somente o aspecto da doença, em que a doença chegando até esse momento, ela me gera prejuízos fáceis de até 100%. Agora, quando a gente olha o prejuízo de cigarrinha, ele não é só na transmissão de doença. Nós temos aqui o fator fumagina, aonde você precisa de folha para encher esse grão. Então, às vezes, assim, chegou até V9, eu dou aquela largada. Mas, cara, você dá uma largada depois, vira em fumagina, você está tendo uma quebra de 12% a 15% aí na produtividade. Se nós olharmos, pessoal, a cultura do milho é altamente expansiva. Lógico, nós vimos aí nessa última safrinha, nesse ano de 2023, ali uma diminuição no valor de venda na cultura. Beleza, foi um ajuste de mercado e tal, mas quando a gente olha a questão de projeção,
a janela de semeadura que a gente teve na soja, uma redução de área, gente, é uma cultura que, se nós vamos ter aí, já ter uma projeção de melhores preços, ela é altamente responsiva. O interessante é, essa semana saiu um resultado num produtor americano com mais de 700 sacos de soja, de milho por hectare. Então, assim, é uma cultura que também instiga, então, e, gente, nós temos potencial aí para mais, sem sombra de dúvida, para produzir mais aí, extrair mais aí dessa cultura. No manejo da cigarrinha, não podemos morrer na praia, né? Fez bem feito até ali o V9, né? Não podemos deixar morrer na praia. Acho que esse é o recado para nós como extensionista no campo aí que a gente tem que levar. Fazer mais uma pergunta aqui, Gemerson, no seguinte sentido, né? Hoje no contexto, no cenário, falamos de percevejo, falamos de cigarrinha, porém a gente tem visto um crescimento de pragas secundárias. Quero dizer com isso, pragas que eram até então secundárias se tornando primárias, na grande maioria sugadores. Como que você tem visto esse cenário? Como que você tem enxergado essas pragas e os danos que elas têm trazido? E se o produtor está atento também para isso, que é uma outra pergunta. Bom, Leandro, essa é uma questão muito importante, porque quando a gente olha, esse ano foi um ano já se mostrando muito diferente dos demais ali, e algumas pragas, por exemplo, elas vêm chegando em determinadas regiões em que quase não se encontrava. Um bom exemplo é o trips. Trips é uma praga em que a gauchada já conhece há um certo tempo, mas na região Cerrado era pouco conhecida. Então, uma falta de informação, a gente já percebe grandes prejuízos em determinadas lavouras em função de que o produtor não tinha essa informação ou não havia a ocorrência. E um ano de El Niño é uma praga que você tem um favorecimento ali de sua ocorrência. É um ano que algumas regiões também, nós estamos vendo já um aumento de mosca branca. A região norte, há poucos dias eu estava já um pouco acima ali de Sinop, e aí você começa a ver lavouras com infestações elevadas de mosca branca, havendo aí uma necessidade de você também trabalhar isso. Nós estamos também com a soja em pleno desenvolvimento, algumas áreas em estágio mais avançado, indo para talvez uma segunda de fungicida aí. Você olha a soja em R5.1, 5.3 já alguma coisa, algumas áreas colhendo, e já começa a ocorrer também os ácaros. Então também é outra praga muito importante no sistema. A gente tem percevejo a praga número 1, nós temos aí Spodoptera crescendo, vaquinhas também, que a gente poderia também falar. Agora, ácaro cresceu, um quarto alvo aí que vem crescendo nos últimos anos ali em aplicações ali. Então é um ponto importante, sem sombra de dúvida, esse cenário mais adverso que nós estamos enfrentando. E aí a necessidade de tal, como a gente tem falado muito, das estratégias de planejamento, e dentro dessas estratégias talvez a gente extrair o máximo possível de todas as ferramentas disponíveis que o produtor tem. Com certeza. Nós temos muitas ferramentas, né? Hoje, Emerson, pegando esse ponto que você trouxe realmente do planejamento e da estratégia, a gente tem visto tanto na soja que a gente comentou e no milho, de que visto o cenário de um complexo de pragas secundárias, né, acontecendo ao mesmo tempo, e do outro lado, as pragas entrando cada vez mais cedo, né, no caso do percevejo, os migratórios e tudo mais. Como que você vê, e a gente, a hora que vai analisar esse mercado, a gente vê que o mercado de choque, ou seja, o mercado de organofosforado, hoje, bem dizer, é o maior mercado. É um mercado que vale quase $1 bilhão no segmento de defensivos químicos. Como você vê essa estratégia do organofosforado, por ser um produto que está aí há mais tempo dentro do cenário? Esse produto está sendo direcionado para esse choque? Esses produtos estão trazendo um choque justamente para colaborar com o produtor, para baixar aquela população, para olhar um pouco no espectro? Como que você entende esse posicionamento? Bom, Leandro, essa é uma questão importante porque hoje, aquilo que a gente vinha conversando, essa mudança de comportamento de praga, chegada mais cedo, a ferramenta dos fosforados, ao longo dos últimos anos, ela tem se mostrado muito constante no controle. Esse é um ponto muito importante. E aí, a gente veio com outras ferramentas aí no seu desenvolvimento, os anos 2002, 2004, 2005, 2006, os lançamentos, a gente viu, por exemplo, a questão mesmo do Engeu. E o que acontece? A praga mudou, né? Então, uma chegada mais cedo,
E aí, essa ferramenta dos fosforados, ela se encaixou muito bem para esse manejo que quem está chegando? Muitas vezes são insetos adultos. Ora, alguns mais fracos, mas outros mais fortes também. Então, mas chega. Mas chega. E aí a necessidade de você fazer essa primeira intervenção, não deixar o vovô ver o netinho, ela cada vez se torna mais importante. Então, assim, essa chegada hoje é um ponto de comentar, de falar um pouco mais, gastar um tempo. E por quê? Se nós olharmos também, além de essa chegada, você ter uma ferramenta de eficiência, constância de resultados, um ponto é o seguinte, o manejo também de resistência. Quando a gente olha para a questão de sugadores, nós temos poucas ferramentas. É interessante quando a gente olha, por exemplo, a chegada de um novo grupo químico ali que nós temos nesse ano, mas, cara, se analisarmos que até a safra passada, o que a gente tinha? Alguns fosforados e piretroide mais neonic. Então, os fosforados, eles serviam como uma boa base para as ferramentas que vinham depois. Então, esse é um ponto muito importante, testado e validado pela pesquisa. Isso tanto em resultados meus, resultados desde época de fundação, hoje de desafios, desde resultados quando a gente participava com a rede de percevejo, mostrando essa constância, principalmente com relação ao fosforado. E aí, com o advento de novas pragas, ali que a gente comentou anteriormente, vaquinhas também, a gente poderia falar, cara, há uma necessidade de você ter esse tipo de intervenção, que tem levado a bons resultados e é muito interessante. Muito bom, Gemerson. E trazendo até um pouco para o nosso lado, né? Nós estamos fazendo um reposicionamento do Politrim, né? Um lançamento do Politrim nesse posicionamento do mercado de choque e organofosforado, para justamente com essa estratégia de baixar a população. Eu gosto muito quando você traz de fazer a base bem feita, e o Politrim vem muito nesse contexto. Queria te pedir, Gemerson, você que nos ajudou a desenvolver e posicionar esse produto, falar um pouco da sua segurança, da sua confiança nesse posicionamento de Politrim A1 a 1.2, nesse cenário de melhorar a base. Bom, Leandro, então assim, o Politrim é um inseticida aí, como nós falamos aí, com um amplo espectro. Então assim, a gente já vinha comentando a questão de você ter outras pragas. Então, nós temos um cenário de vaquinha, nós temos um cenário de trips, nós temos um cenário de ácaro e nós temos o percevejo que está chegando. E aí, gente, sem sombra de dúvida, eu preciso de ferramentas que apresentam esse amplo espectro. O Politrim é uma ferramenta que se encaixa muito bem, então tem o seu espaço, sem sombra de dúvida ali. E é uma ferramenta que, com esse reposicionamento que a gente teve ao longo dos anos ali, tem mostrado bons resultados. Então, é uma ferramenta de confiança, de boa constância de resultados ali, e que pode, como eu falei anteriormente, promover uma boa base, suportar as ferramentas que vêm na sequência. Esse é um ponto importante, fazendo o manejo de resistência, e aí a gente pode explorar, sem sombra de dúvida, um controle melhor de pragas, integrando, né, fazendo o chamado manejo integrado de pragas ali. Na essência. Na essência. Com certeza. Ainda esse ponto, né, Leandrão? Acho que reforça ainda mais o ano que a gente está vivendo, né? A gente está trazendo uma grande estrela, né, pro ambiente de soja, né, que é o Verdavis. Então, a importância de ter uma base também antes do Verdavis, né, de ter um ambiente adequado, né? A gente preza por esse momento, né, que o Verdavis vai entrar ali na primeira aplicação ali do reprodutivo, antes do fechamento da linha, que não tem uma população fora de controle, né, Gênesis? Porque senão a gente expõe muito também a ferramenta, né? Então, acho que é um pouco disso que você trouxe, né? Pedro, você salientou um ponto muito importante. E como a gente tem falado, a gente está andando pelo Brasil, e aí, ora, a gente percebe alguns erros de posicionamento. Que esse é um ponto, Pedro, que faz uma diferença. Toda e qualquer ferramenta, pessoal, hoje é muito dependente dessa estratégia, desse posicionamento. E aí, às vezes, acontece de ter um talhão ou outro que fugiu. Gente, ocorre? Sim. A gente tem pragas migrantes. São pragas que, ora, estão num local, está numa mata, uma entrada, e pode ser que você tenha uma ocorrência elevada.
E aí você comentou de uma estrela, tal, que é o Verdaves. Beleza, mas, gente, altas populações, toda e qualquer ferramenta vai entregar menos. Nós temos aí um produto um inseticida que nós temos aí 90% de controle, mas, gente, se entrar com indivíduos aí, eu tenho 10 percevejos por metro, vai sobrar um ainda. Ainda está um nível acima do nível de controle. Tenho 5, cara, sobrou meio. Está no nível ali ainda de realizar uma nova aplicação. Então, é um ponto que a gente precisa uma certa discussão, um ponto a ser trabalhado com todos os produtores, de fazer um melhor entendimento e baixar, às vezes, as populações da praga para que a gente suporte melhor as estratégias que vêm na sequência. Porque senão, gente, é ruim a gente falar isso, mas é um ponto de dor. E aí, o que a gente viu com cigarrinha, às vezes subestimar a população, quando vê populações muito altas, ou subestimar, às vezes, a questão da virose, dos enfesamentos, e são os erros que, consequentemente, lá no final, na produtividade, você vai ver o resultado. Vai impactar e muito na produtividade. Com certeza. Eu acho que essa é a importância, né, Germerson, como empresa, de ter um portfólio, né? Ter um portfólio que vá ter todo o posicionamento na fenologia certo. E essa é a nossa estratégia realmente com o Polytrim, que ele venha para baixar, fazer a base bem feita. E lógico, o Verdaves ele vem para transformar realmente o manejo de sugadores na soja e no milho. E realmente ali sim a gente vai conseguir extrair o máximo de Verdaves, mas a gente realmente precisa ter uma base bem feita. E é aqui que a gente quer posicionar, é aqui que nós estamos trazendo o Polytrim como uma solução, né? Por isso que quando a gente fala do pense além do controle, pense além do choque, né? Muito atrelado a isso, de que, cara, a base bem feita é a essência para o agronômico bem feito no final. Pedrão, mais alguma pergunta? Leandrão, acho que está bem coberto aí. Acho que, assim, Germerson, percevejo e outras pragas vem realmente incomodando, é o que você trouxe muito bem. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta não, tá bom? Germerson, para encerrar, ia te pedir deixar um recado para o campo aí. Nós estamos então no meio de uma safra, na boca de iniciar uma safrinha, uma segunda safra. Do ponto de vista aí de manejo, um recado para o campo, um recado que você tenha como assim, não podemos deixar de fazer, né? O que nós precisamos fazer hoje? Pensando na cabeça do produtor que está lá, já está com a safra vivenciando o dia a dia, o que não é aceitável, o que a gente precisa fazer para fazer bem feito, com capricho. E zelo, né? E zelo, com certeza. Você está usando as palavras que um grande amigo nosso, né? Sempre fez a diferença ali. E para fazer a diferença num ano como esse, com certeza, pessoal, é um ano de monitoramento, é o ano de estar andando um pouco mais na lavoura e traçar melhor essas estratégias. Essas estratégias aí, como nós temos falado, uma quebra de ciclo. Então, utilizar de ferramentas que apresentam um espectro muitas vezes maiores, nós temos uma diversidade maior de pragas. E essas ferramentas, quando bem alocadas, essa quebra de ciclo, gente, você acaba postergando essa praga, você acaba tendo menos problema mais à frente, que esse é um fator importante, porque tudo é assim, é uma conta. Eu tenho lá 80%, 90% de controle, são sobras. A gente convive com praga. Então, sem sombra de dúvida, esse monitoramento pode ajudar a gente a conviver melhor e com uma boa estratégia, com boas ferramentas, com certeza a gente consegue passar essa guerra. Então, a gente consegue pelo menos vencer algumas batalhas e vamos levando essa guerra aí, que sem sombra de dúvida, ela é contínua e continuamos nós aí monitorando as nossas lavouras, andando, que isso faz a diferença aí na produtividade e na rentabilidade do nosso produtor. Com certeza. Pedrão, para o encerramento, tem algum recado? Não, acho que agradecer mais uma vez o Germerson, é muito aprendizado, né? Muito conteúdo aqui é de sobra e que a gente tenha, né, mais uma bela safra aí pela frente com a soja, com o milho safrinha que vem aí, muitos desafios, né? O ninho bater na porta, já mostrando muito a cara aí na soja e que a gente escute um pouco aí do que o Germerson trouxe para nós e a gente implemente no campo, com certeza a gente vai ter sucesso. Vamos botar no chão. Germerson, primeiro agradecer sua presença, agradecer pela aula realmente que a gente teve aqui hoje de manejo de sugadores e fazer um convite para o produtor para que experimente, pense além realmente,
A gente está trazendo uma solução diferenciada para o mercado de choque, né? Uma solução que pode colaborar no dia a dia. E nós estamos muito seguros e muito confiantes do que Politrim pode entregar aí no campo. E fazer o convite para que curtam e compartilhem sem moderação esse vídeo e vamos levar para um maior número de produtores e pessoas, porque esse é o nosso papel como extensionista, né? Transformar a informação em conhecimento é algo nobre que a gente pode fazer pelo campo. Pessoal, obrigado e até a próxima. Acompanhe as nossas redes sociais para acompanhar todo esse movimento que nós estamos fazendo.